Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishon. Bem, muita coisa tá acontecendo agora. Asa tá no reino de Hearth, enquanto Clover tá sendo atacada. Yuno foi brutalmente derrotado junto aos membros do Alvorecer Dourado. Mas e agora? O que vai prosseguir a partir de agora? Yuno realmente morreu? Tudo acabou? Asta vai aparecer e encontrar o seu irmão sem vida? Bem, alguns spoilers de Black Clover já vazaram do capítulo 239. A gente não sabe exatamente como tudo vai estar rolando, mas com esses spoilers eu já consigo mais ou menos explicar pra vocês tudo o que aconteceu. Então eu já conto com o apoio de todo mundo pra deixar o likezão, o gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente tá vendo em Black Clover, ultimamente Zenon, um dos membros da tríade, invadiu Clover junto a dois outros companheiros. Eles simplesmente chegaram ali e acabaram com todo mundo. E isso atacando diretamente o Alvorecer Dourado, o esquadrão que era considerado o mais poderoso de Clover. Eles fizeram isso buscando alguém de nível sombrio. Mesmo assim, uma outra possibilidade para eles terem atacado o Alvorecer foi para mostrar o poder que a tríade tem. Afinal, 3 dos seus membros, na verdade um membro e seus seguidores, foi o suficiente para eliminar o esquadrão mais poderoso inteiro. E quando eu digo eliminar, realmente foi isso que aconteceu. Afinal, boa parte dos membros do esquadrão acabou perdendo totalmente sua vida, enquanto outros ficaram brutalmente feridos. E a gente agora ficou sem escolha, ficou sem saída, pois vimos Yuno passando por uma situação terrível. Quando Ralph, que descendia da família de guardas-costas de Spades, que descendia da família que protegia Yuno, que era príncipe, chegou no centro de Clover, onde ficava o esquadrão do Alvorecer Dourado, onde ficava aquele castelo, aquele QG, ele encontrou uma destruição sem precedentes e encontrou Yuno ali, caído, com seus olhos abertos, mas sem apresentar vida. Enquanto isso, tínhamos uma espada cravada em sua barriga. Bem, naquele momento a gente já ficou desesperado. A gente viu que o Yuno tava com um olhar sem vida, a gente viu Belle desesperada e também Ralph. Neste momento a gente nem mesmo pensou no que podia ter acontecido ali e todo mundo já entrou em desespero. Já começamos a imaginar diversas hipóteses, onde o Asta apareceria ali em qualquer momento, pois o Yuno poderia ter o avisado ou qualquer outra pessoa também. Como a gente sabe, o Asta tem um comunicador e o Yuno também foi mostrado tendo este comunicador. Na verdade, aqueles que lideram esquadrões, seja o capitão ou o vice, possuem um comunicador desse. Então a gente sabia que todos os outros esquadrões poderiam estar sabendo do que estava acontecendo no Alvorecer. E o Asta também poderia saber de algo assim. Então todo mundo já imaginou o Asta desesperado, talvez cedendo a sua transformação demoníaca ao máximo quando soubesse o que aconteceu com o Yuno, com a morte do seu irmão. E isso realmente pode vir a acontecer ainda, mas não com a morte do Yuno. Bem, quando a gente começou a criar todas essas teorias, a gente desapegou de um detalhe extremamente importante. O Yuno ainda estava vivo, por mais que ele estivesse na linha tênue entre a vida e a morte, ele ainda estava vivo, ainda tinha vida em seu corpo. Afinal, como a gente sabe, quando um mago morre, o seu grimório desaparece completamente. A única maneira de manter um grimório vivo sem o seu dono seria este grimório sendo corrompido por um demônio, se tornando o grimório de trevo de 5 folhas. Afinal, assim, a partir daí ele não pertenceria mais ao seu usuário, mas a gente viu que o Yuno naquela batalha aparentemente não caiu em desespero. A gente viu seu grimório do trevo de 4 folhas ali. E se aquele grimório tava ali, significa que ele ainda tava vivo, que ele ainda estava... não vou dizer bem, mas ele ainda estava vivo. Então sim, existe uma gota de vida no coração do Yuno, o garoto ainda estava ali. E é aí que entram os spoilers deste capítulo da semana. Afinal, o capítulo 239 diz o seguinte, e essa é uma tradução meio literal, mas vamos ver o que foi dito. De acordo com uma fonte anônima, foi dito o seguinte: o William foi capaz de utilizar a sua magia, a magia da árvore do mundo. Ele conseguiu curar assim alguns dos membros do Alvorecer Dourado do seu esquadrão, mas aqueles que já estavam mortos permaneceram mortos, ele não podia trazer a vida de volta. Ou seja, o William sobreviveu e ele conseguiu usar sua magia para trazer alguns membros do Alvorecer Dourado de volta à vida. E como a gente viu também, como eu acabei de trocar ideia com vocês, o Yuno sobreviveu porque o grimório dele ainda não tinha desaparecido. E isso se confirmou mesmo, porque o William trouxe ele de volta também. Só que aí o Yuno começa a lamentar muito a sua fraqueza, ele se sentia muito fraco e impotente. Ele acreditava que não tinha poder nenhum, ele mudou completamente. Como a gente sabe, o Yuno era muito cheio de si, mas agora a gente viu que seu poder não era nada em relação ao novo inimigo que apareceu em sua frente. Mesmo assim, boa parte do seu esquadrão foi salva, e isso não era o suficiente. Afinal, muitas vidas foram perdidas ali. E muito disso veio por causa dos seguidores de Zenon. Quando o Yuno chegou naquele lugar, ele já tinha visto que vários de seus companheiros já não estavam mais vivos. Mas uma coisa é certa, o Asta em algum momento ele vai saber do que aconteceu com o Yuno. E ele obviamente não vai deixar o Zenon ficar tranquilo depois disso. Ele obviamente vai levar aquele cara como seu alvo principal. Depois de ter descoberto que vários membros do Alvorecer Dourado perderam a vida tentando salvar Clover, e também que o Yuno mesmo quase foi esse alvo, o Asta vai ficar brutal. E como a gente sabe, ele tem muito poder demoníaco agora.
Um outro spoiler que foi soltado também foi que a Vanica e a sua equipe estão na fronteira do reino de Heart. Como a gente sabe, a tríade tem a Vanica, o Dante e também o Zenon. E cada um deles aparentemente tem alguns dos seus próprios seguidores. O Zenon foi com 2 dos seus seguidores o suficiente para acabar completamente com o Esquadrão do Alvorecer Dourado. E agora a gente viu que a Vanica também está fazendo a sua própria missão. Enquanto o Zenon foi para Clover, ela foi diretamente para o reino de Heart. Ali ela esperava que a Loropédica esteja saudável e até vivendo bem. Afinal, ela sabia que a princesa, que a rainha, estava sofrendo com uma maldição demoníaca, que estava perdendo a sua vida. E ela achava isso ridiculamente chato. Afinal, Vanica dizia que queria mostrar pessoalmente o seu poder demoníaco. E assim acabar com Loropédica, a rainha de Heart, com suas próprias mãos. Ela queria enfrentar a rainha, ela queria mostrar o seu verdadeiro poder. E por este motivo ela queria atacá-la diretamente. A gente tá vendo que a tríade se dividiu entre os 3 outros reinos. Sozinhos eles acham que é suficiente pra dominar tudo. E agora é o que vem a questão final. Bom, voltando a alguns capítulos de Black Clover pra trás, a gente sabe que foi explicado que só algumas pessoas podiam enfrentar pessoas de nível sombrio. Só algumas pessoas tinham poder pra enfrentar alguém que possuísse o poder demoníaco ou que fosse um demônio em si. Essas pessoas, além das pessoas que também fossem do reino sombrio, possivelmente eram aqueles que possuíam espíritos elementais, por exemplo, o Yuno com Abel, ou algumas pessoas que tivessem magias que aparentemente eram derivadas de outro mundo ou algo assim, pessoas com magias únicas e exclusivas aparentemente. No reino de Clover, Loropédica só apresentou 2 pessoas assim: o rei mago Julius Nova Cronos, que neste momento possivelmente não está tão forte quanto era antigamente, afinal só se passou 6 meses desde o seu retorno, então sim, ele não deve estar com o seu poder original. E também a gente tinha o Capitão Yami, que possuía sua magia das sombras, aquela sua magia que aparentemente cortava qualquer coisa. O corte dimensional era capaz até mesmo de passar por magias demoníacas, então sim, ele tinha uma magia capaz de lidar com poderes de demônio. E é aí que eu quero chegar. O Dante, o aparente líder da tríade, o Rei de Spades, ele diz que é hora dele mesmo se mudar, dele mesmo encontrar um novo alvo. Ele mesmo queria efetuar a sua própria missão pessoalmente, e ele diz que o seu alvo é o Capitão Yami. Essa parte do spoiler me fez questionar um pouco se o Yami foi a pessoa que eles foram atrás, que o Zenon foi procurar em Clover. Afinal, como a gente viu, eles estavam atrás de alguém de nível sombrio, e aparentemente o Yami pode ter esse nível mesmo sem possuir o poder demoníaco. Afinal, ele tem um poder capaz de lidar com alguém que possua o poder de um demônio. Mas a gente não sabe se isso classifica como nível 0 ou se isso classifica ele como alguém de nível sombrio. Tudo que a gente sabe é que o Yami é poderoso e até mesmo os caras de Spades, a própria tríade, aceitam isso. Afinal, o próprio Dante aparentemente tá vendo o Yami como seu alvo, como seu inimigo. Mas e aí, será que existe uma ligação passada entre os dois e por isso ele está atrás do Yami? Ou será que realmente ele sabe sobre o poder do Yami, assim como a Loropédica sabia, e sabe que o Yami pode ser um problema graças à sua magia, graças ao seu poder de lidar com a magia demoníaca? Ele criou um estilo muito próprio de lutar e esse estilo é tão bom pra ataque quanto pra defesa também. E ele, assim como o Asta, também fortaleceu o seu corpo, ou seja, ele se tornou cada vez mais forte. Nesses últimos 6 meses ele também treinou. Afinal, isso foi dito pela própria Loropédica, as pessoas de Clover também precisam se esforçar e treinar muito. A gente viu que o William Vengeance pediu pra todo o seu esquadrão treinar e aprender a dominar sua magia élfica também, pois mesmo os elfos indo embora, eles ficaram com parte do poder nos seus corpos. E o Yami também deve ter treinado junto a todo o esquadrão dos Touros Negros. Eles devem ter ficado mais poderosos durante esse passar de tempo. Como a gente viu, por exemplo, a Charlotte foi mostrada como alguém que deveria lutar contra os demônios futuramente. Ela então nesses 6 meses também deve ter lutado e treinado muito, assim como o Capitão Yami. É impossível que todo mundo em Clover tenha treinado e ele tenha ficado só de boa. Bem, conhecendo o Yami é possível sim, mas nesses casos não. Nesse caso ele realmente leva a sério. O Yami sabe medir muito bem o poder de um adversário. Vendo que eles são pessoas capazes de destruir um exército sozinho, ele simplesmente encararia isso como um grande problema. Então o Yami deve estar se fortalecendo sim, ainda mais pelo fato de membros do seu esquadrão terem presenciado o poder de Zenon antes de todo mundo. Como a gente sabe, o Luke, o Magna e a Vanessa presenciaram o poder do Zenon. Como a gente sabe, por algum motivo eles estavam indo até o reino de Diamond. Eles estavam ali observando aquele lugar e foi ali que eles viram um exército inteiro destruído. Inclusive os 10 generais brilhantes, que são a elite do reino de Diamond, talvez tão poderosos quanto capitães de Clover. E eles viram que o Zenon acabou com todo mundo sozinho. O próprio Luke, que adora batalha, que enfrenta qualquer um, ficou com muito medo. Ele tremeu. Ele disse que Zenon era alguém que ele nunca queria ter que enfrentar. E foi por este motivo principalmente que ele foi pro reino de Heart treinar e ficou muito mais poderoso do que já era. Então aqueles que não foram juntos, provavelmente eles ficaram em Clover treinando também. Provavelmente o Yami deve ter criado um treinamento brutal pra todo mundo ali. E eu acredito que ele não se incluiu fora dessa não. Eu acredito que ele treinou também. E por este motivo, o Dante, que é o Rei de Spades, que é o cara mais poderoso da tríade, aparentemente teme o Yami. Provavelmente ele sabe que inicialmente ele já era um grande problema, um grande empecilho. E treinando ainda, ele ficou muito mais poderoso. Eu acredito que seja este motivo pra ele ter o Yami como inimigo bem mais do que o Asta até, que tem poder demoníaco. A gente viu que realmente o Zenon tá pronto pra lutar.
E ele não disse diretamente que ele ia até o reino de Clover. Ele disse que ele ia atrás do Capitão Yami. A gente sabe que sim, os touros ficam um pouco afastados do reino de Clover. Mas mesmo assim, num caso de um ataque, eles apareceriam imediatamente ali pra ajudar. Mas isso não aconteceu. O que pode significar que sim, eles estão muito longe treinando. Por esse motivo, eles não teriam ajudado o Alvorecer Dourado. Tudo isso abre portas pra muitas teorias. E a gente vai começar a ver isso no próximo capítulo de Black Clover. O capítulo 239, que eu vou trazer aqui no canal na terça-feira, review como vocês já estão acostumados. Fechou? Mas vamos esperar os próximos capítulos pra ver tudo. E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!